Olá, eu tava vendo agora um meme na internet que eu achei extremamente engraçado e eu queria conversar com você acerca desse meme, tá bom? É um meme que o garotinho tá ali segurando, tem assim um mar, tem uma água, né? Tem uma corda atravessando e tem um garotinho agarrado na corda, desesperado, né? Morrendo de medo. E aí tem uma jovem com um short assim meio quadriculado, só olhando, e chega depois uma outra jovem com um short preto, uma camisa assim, acho que meio rosa, e vai e coloca aquele gurizinho, aquela criancinha em pé, né? Firma ele com os pés no chão, e aí ele tem ali um relance da realidade e o desespero dele cessa. E eu lembrei de um episódio do Chaves, que tá lá o Kiko, bem parecido com o meme, tá lá o Kiko dentro da piscina desesperado. Né? Aquele desespero todo do tesouro tá lá desesperado. E salvo engano, ou é o seu Madruga ou é o professor Girafales que suspende o Kiko ali, faz com que ele, cara, tu tá no raso, te situa aí na realidade, né? E aí o Kiko ele para com aquele desespero todo dele. Você lembra desse episódio? Então o que acontece? Muitas vezes a nossa mente, né, o nosso psiquismo vai nos pregar esse tipo de peça, que é o seguinte: eu tenho certos elementos, né, tanto no tesouro, lá no episódio do Chaves, quanto neste meme do gurizinho, da criancinha na internet. Nós temos alguns elementos. Água, né? Muita água. Tem uma corda ali, e aí a criança ela vai associar água, né? Muita água, independente da profundidade, ela olha a água e aquilo já desespera ela. Então nós temos elementos na realidade e aquela criança ela começa a conjecturar, certo? Ela começa a imaginar, a criar um mundo paralelo que não é a realidade. Por quê? Porque ela não faz a investigação da realidade. E porque ela não faz a investigação da realidade, ela se desespera, né? Ela se agarra à corda e ela começa a chorar. Ela começa a ficar desesperada porque ela não investiga a realidade mesma como ela se apresenta. E muitas vezes a gente é assim, o nosso psiquismo faz isso com a gente. A gente pega um elemento aqui, outro elemento ali, que muitas vezes está na realidade, tá? Muitas vezes não, mas muitas vezes está na realidade. Então eu pego um elemento aqui, eu pego um elemento ali e eu crio uma realidade paralela e eu me fixo nessa realidade paralela e eu me desespero por conta dessa realidade paralela. E aí eu tenho crise de pânico e aí eu alimento a minha paranoia e aí a minha ansiedade aumenta. E eu me desespero e eu fico igual o Kiko, igual aquela criancinha chorando, desesperada, quando na verdade se eu colocasse o chão na realidade, eu veria que aquela profundidade que eu acho que existia ali, aquela justificativa do medo que existia ali, eu veria que aquilo ali não é real. Por quê? Porque eu olharia, eu investigaria e eu pisaria na realidade mesma como ela se apresenta. Então, o que é que você tem feito aí muitas vezes e você deixa de investigar a realidade mesma como ela se apresenta? Né? Você olha alguns elementos e você já está conjecturando várias coisas e você se desespera com essas várias coisas que você conjectura, que você alimenta com essas paranoias. Então, para de fazer isso, tá bom? Para de fazer isto. Né? Por mais que você pegou um elemento aqui, pegou outro elemento ali, deixa eu investigar, deixa eu pisar na realidade mesma, para dizer, né, para verificar, para ver, para observar, para experimentar, para poder eu concluir alguma coisa. Enquanto você não fizer isso, você vai ficar igual o gurizinho lá, igual o Kiko. Olhou o mar, me desesperei. Olhei muita água, fiquei em pânico. Por quê? Porque eu não piso no chão da realidade. Eu fico preso naquilo que a minha mente vai criando. E aí, isto me adoece. Certo? Então, que elementos, tá bom? Que elementos você percebe e você, em vez de investigar a realidade mesma, você cria uma realidade paralela e se desespera, né? E se desespera dentro desta realidade. Então, você tem que fazer o quê? Você tem que parar de alimentar as tuas paranoias. Você tem que parar de conjecturar coisas e sentir medo e deixar o medo tomar
conta de você por conta dessas conjecturas e começar a ficar de pé lá na realidade. Investigue a realidade mesma como ela se apresenta diante de você. Só assim você vai parar de ter crise de ansiedade, você vai parar de ter medo, você vai olhar aquilo que está se apresentando diante de você e você vai conseguir responder de maneira mais assertiva, e aí você vai ter uma saúde emocional mais equilibrada.